Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e agradecimento profundo à espiritualidade amiga, a nossa querida amiga Lívia Trevisani, por essa prece, por nos preparar para recebermos, para abrirmos os nossos corações para a mensagem da noite, que com certeza serve para todos nós. Porque cada um de nós que aqui estamos sentados somos filhos, talvez ainda não sejamos pais, mas talvez sejamos irmãos, tios, de alguma forma parentes. E esta mensagem inicial, fiquei bem feliz que a Lívia nos falou o número da mensagem, porque eu falei, eu preciso de retornar alguns pontos aqui, porque essa primeira imagem sobre a família, caminhando em direção à luz, à descoberta, ao burilamento, ela nos requer coragem, que foi o que essa mensagem nos diz de início, que essa coragem que ela é enfrentada no dia a dia. Quem de nós aqui, quem, lógico, quiser compartilhar, pode nos dizer quem de nós que estamos sentados aqui somos pais? Quantos? Uau! Tá? Quase 90. Quem tem filhos de 0 até mais ou menos 7, 8 anos? 7 a 13. E de 13 a 18, mais ou menos? Eu tenho. Eu também. Então, nós... 44, já somos adultos, lógico. Você já fez toda a caminhada, você pode compartilhar conosco. A senhora também, que já caminhou, né? Já fez, agora já tem os netos, já observa e olha para trás, vê o que deu, o que não deu, o que poderia. E nós aqui ainda, como pais ainda de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes, nós estamos tentando caminhar. Porque eu estava até conversando outro dia com um amigo que, na verdade, nós estamos aprendendo a ser pais. Não vem com um manual. Nós temos que aprender a sair do nosso egoísmo, das coisas que nós vivíamos para nós e aprender a compartilhar. Mas olha que belo isso, da lei divina que nos proporciona, através desse entrelaçamento contínuo de coragem, de busca de criatividade, porque nós temos que ser criativos. E essa mensagem, o que me trouxe na questão para a gente enfrentar os obstáculos, enfrenta os obstáculos sem enfraquecer e resiste o tempo, não. Ela nos traz... enfim, não vale, mas a questão de nós buscarmos conhecermos para sabermos aonde chegar. Porque assim, eu não sei com vocês, mas eu tive essa experiência com um filho de 0, né, no recém-nascido, quando você está grávida, tem vários livros que você estuda, que você aprende, quando eles começam a aprender a caminhar, a andar, tudo... Mas chega um período que quando eles formam o caractere, até mais ou menos aos 7, 8 anos, você fica um pouco meio perdida. Quando entra na pré-adolescência, na adolescência, meio que você sente assim, meio que sem rumo. E a beleza é que a doutrina espírita, tão consoladora, nos esclarece e nos dá tantos recursos para que possamos caminhar com coragem junto com a nossa família. E não buscarmos, porque tem dias, amigos, que são difíceis, que são árduos, que você quer falar, chega, dá um break, não aguento mais. E aí nós, às vezes, nos afastamos com o intuito de querer prover mais financeiramente, mas que lá dentro... É uma vontade de dar uma escapulidinha, dar uma saidinha ali daquelas responsabilidades de dentro do lar, porque está muito difícil. Mas se nós buscarmos esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, através da mentora Joana de Ângeles, que eu vou compartilhar alguns livros aqui com vocês, vai nos dar força para utilizarmos os recursos dentro do lar, para auxiliarmos nossos filhos e, consequentemente, fazermos diferença na sociedade. Porque
Nós começamos com o nosso microsistema, né, dentro do lar, e aos poucos eles vão fazendo contato com o sistema lá fora. Mas sempre é necessário retornar, ter um ponto de retorno onde eles vão sentir a segurança. Então, essa mensagem de Emmanuel nos lembra o seguinte, que a casualidade, ela não se encontra nos laços parentelas. Nós não caímos de paraquedas na família em que estamos. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Acho que eu nasci na família errada. Com o pai, com a mãe, com os irmãos, eu não tenho nada a ver. A doutrina espírita vai nos esclarecer um pouquinho sobre isso. Mas todos estamos no lar necessário para o nosso burilamento, para o nosso crescimento e o crescimento dos demais ao nosso redor. Ok, estamos prontos? Cinto de segurança? Porque é assim, um pouquinho que eu senti, mais gostoso, sabe? Num sentimento de gratificação, gratification. Nossa, até as palavras vão se perdendo, né? Mistura português com inglês. Mas de uma grande gratidão. Gratidão por esse conhecimento. Porque a gente não fica tão preso, às vezes, a condições... Porque é uma das coisas que nós iremos trazer, principalmente em relação a pais ou em relação a filhos, que nós vivemos nós fazemos parte deste mundo, somos espíritos imortais. Nós vivemos várias vidas, exercendo papéis diferentes. Um dia eu sou um filho, o outro dia eu sou o pai de um, de outro. E quando nós tomamos esses papéis como nosso, nos apossamos, isso pode causar um malefício. Porque nós nos esquecemos que os nossos filhos, antes de serem nossos, são de Deus. E às vezes, quando nós somos chamados a retornar ao plano espiritual, nós nos apossamos daquela posição que, na verdade, são funções que exercemos agora. Nós apossamos dela de uma certa maneira que acabando obsediando os nossos entes queridos em nome do amor. Então, é de fundamental importância que abracemos as nossas responsabilidades, mas sabendo distanciar essa questão de posse. Porque da mesma forma que nós sentimos posse das coisas materiais, da profissão que exercemos. Então, são coisas transitórias que nos proporcionam a um crescimento em conjunto. Porque a família não é mais do que nada a célula máter da sociedade. Então, o organismo, ele é formado por células, né? A família é formada por essa célula. O que nós estamos tentando fazer? Neste período, dentro daquela célula, estamos, através dos entrelaços, tentando aprender para que um dia possamos viver nessa família universal. Então, se nós não praticamos dentro daquele cadinho que vai nos trazer a tolerância, a coragem, a criatividade, a paciência, como que nós vamos, na verdade, praticar isso lá fora? Então, vamos lá. Tenho que prestar atenção no horário. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o capítulo 14, que eu convido todos vocês a lerem, que fala sobre os laços de família. Então, vai nos dizer que há, pois, duas espécies de famílias. Tem as famílias dos laços espirituais e as famílias dos laços corporais. Duráveis as primeiras, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam, que é a família espiritual, no mundo dos espíritos, através das migrações da alma. E aí continua. Então é importante sabermos que existe esses dois. Então, aí vem aquele questionamento: por que será que eu tenho tanta afinidade com aquela pessoa, muito mais do que um irmão consanguíneo? Provavelmente aqui. Nós temos afinidades, nós, às vezes, possivelmente já tivemos experiências antes, mas dentro da família, que são os laços corporais, não vão ser com todos que nós vamos ter essas afinidades. E na maioria, o contrário, né?
onde nós somos realmente convidados a este trabalho. Já no Livro dos Espíritos, na pergunta 774, Kardec pergunta aos espíritos assim, porque se nós observarmos a natureza, os animais, tem certos animais que, igual a tartaruga, né? Assim que rompe o ovo, ela já toma vida, ela já é independente. Então traz assim, será que não são costumes sociais essa questão de família? Porque o animal não precisa, por que o homem vai precisar? Aí os espíritos respondem, eles são bem diretos. Eles dizem assim, o homem tem destinação diversa da dos animais. Por que, pois, querem identificá-los com eles? Nós somos humanos diferentes dos animais. Aí ele diz assim, nele há outra coisa além da necessidade física. Nos homens há uma outra necessidade além da física. É uma necessidade de progredir, de progressão. E aí traz que os laços sociais são necessários ao progresso. Esse entrelaçamento, essa convivência diária, os atritos, as descobertas. E eis porque o segundo constitui uma lei da natureza, que é a da família. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, nós vamos ver que dentro do lar nós somos convidados a isso. Mas que também dentro do lar nós vamos ter espíritos que nós não somos muito afins. E qual é o objetivo? É de continuarmos? Porque o que ainda a Joana de Ângeles nos traz, que o que acontece? Infelizmente, quando nós não temos este conhecimento da lei reencarnacionista, dessa aproximação, dessa oportunidade, o que nós fazemos? Está muito difícil? Eu vou dar um jeito de sair dessa casa. Eu não espero, aqui nos Estados Unidos é assim, né? 18 anos, tô fora. Ou no Brasil, um tempo atrás, é como, não deu certo com essa família, eu vou arrumar uma pessoa que eu gosto, vou me casar e vou construir uma família nova. Tô fora. Adivinha o quê? Eu trago as minhas dificuldades. Eu trago os meus problemas. Eu tô lá dentro para burilar. O que acontece? Eu vou criar uma nova família sem a estrutura, porque eu também não fiz o movimento de me enxergar e de buscar a necessidade aonde eu necessito mudar, necessito fazer algumas alterações. Vou construir um lar aonde eu não vou ter essa estrutura, vou receber espíritos e aí eu não tenho essa preparação e muitas vezes acabo em quê? Acabo no mundo dos vícios, porque agora não é só mais aguentar o que o pai, a mãe, os irmãos, no meio que você estava. Você agora tem responsabilidades econômicas. É um filho que nasce, que quem é mãe de recém-nascido sabe. É você fica sem dormir. Você não tem hora para nada, né? Você tem um recém-nascido, né? Já deve estar já vai fazer um aninho, mas é uma dedicação. Então, se você não tem aquela estrutura, você está repetindo de novo. A gente não está exercendo, fazendo o que a vida nos convidou a fazer. E se nós fizemos até agora, tudo bem. O que importa a partir de hoje é analisar como eu estou e como está a minha convivência em família. Como é que está, gente? Como é que está? Tá indo. Dá para fazer um pouquinho? Será que tem alguma coisinha, algo que eu poderia estar fazendo um pouquinho diferente? E o que é? Nós estamos tirando tempo para analisar isso? Ou só não, chega, só estou reagindo, eu não estou agindo, porque eu vou agir quando eu tomo consciência, quando eu sei o caminho a percorrer, e aí eu vou agir. Quando eu reajo, eu estou naquele automatismo. Então, vamos começar a questionar o que eu posso fazer? Será que não dá para eu perguntar? Às vezes tem alguma abertura dentro do lar. O que você acha que eu poderia fazer um pouco diferente? A gente, às vezes, ser um pouco mais cordial um com o outro. Dizer um bom dia. Fazer uma comida, saber o que o outro gosta, mas não de ou bater a porta. Não.
coloca no lugar o que eu gostaria que o outro fizesse. Quantos de vocês aqui fazem o evangelho no lar? Alguém sabe o que é o evangelho? Tá. Gente, esse é um recurso. Nós vamos comentar no final. E além disso, para quem tem filhos também, por que não fazer uma reunião em família? Buscar, às vezes é difícil, né? Nós conseguimos sentarmos para ter uma refeição, mas de buscar saber o que está acontecendo no mundo deles. Você compartilhar o que está acontecendo no seu. Eles querem ouvir. Mas nós muitas vezes não temos tempo e não queremos fazer questão. Menina, só tá dando problema. E outra coisa, gente. Eu conversei com a Lívia. Os pais de adolescentes que tiverem interesse, eu já vou, porque é um equívoco nosso falarmos que os adolescentes são aborrecentes. Nós devemos buscar conhecimento que a doutrina espírita nos traz, o que a ciência nos traz, o que acontece com eles. Nós todos já fomos adolescentes. É uma erupção de coisas acontecendo, e porque nós, pais, não sabemos lidar, nós vamos rotular aquilo e chega. Não é. Se eles estão no nosso lar, não é casualidade, é nossa responsabilidade. E hoje nós temos condições, acesso a muitas informações que nós fazemos diferença não só nos nossos lares, mas auxiliar os nossos filhos a impactarem aos outros lá fora. Porque do mesmo jeito que se ele não recebe a instrução no lar, ele vai receber um impacto dos outros lá fora, onde ele vai começar a entrar na droga, no álcool, no cigarro, no mundo que hoje, se ele não tiver uma estrutura, ele vai partir para outro caminho. Então, nós temos este livro excepcional da Joana de Ângeles de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo Franco, Adolescência e Vida. E a minha proposta, depois de desenvolvermos alguns estudos sobre isso, porque está nas nossas mãos. Nós não podemos mais fingirmos de cego e só rotulá-los e não fazer nada para auxiliar. A proposta é de sentarmos, de estudarmos e trazermos a convivência de cada um com seus filhos, de podermos compartilhar atividades, experiências que possa engrandecer. Hã? Quando? Pode falar, eu não escutei. Não, quando eu estava preparando essa palestra, veio muito forte. Não dá mais. Não dá mais. Quem quer fazer? E olha, gente, e quem tiver os filhos ainda não tiverem adolescentes, preparem esse período agora onde eles estão mais fáceis de observar as tendências, de observar, porque é nessa época que a gente vai conseguindo modular, né? Vai conseguindo, porque quando chegar mais tarde, a gente lembra quando a criança é pequena, ela vai pegar na tomada, eu pego ele e tiro da tomada, não é? Quando eles já chegam numa idade de adolescência, o que você vai servir é de um diálogo e ir buscando direcioná-los. Então, não adianta que se eu não fiz até lá e agora eu fico desesperado e quero fazer tudo. Lógico que vai servir, mas se nós temos esse recurso hoje, por que esperar? Por que perder os nossos filhos para as drogas? Por que perder os nossos filhos em condições mentais que nós, pais, poderíamos ter modificado? Lógico que vão existir situações que nós iremos fazer tudo, mas aquele espírito que vem com uma história pregressa é o caminho dele. Mas aí é outra situação, porque nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Nós utilizamos todos os recursos, mas tendo tudo isso e não fazer, é ir contra a lei. E aí a consciência depois, mais tarde, há de pesar, né?
Aí Emmanuel nos diz que, nesse ano, no livro Vida e Sexo, que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais. Então não há escola, não há igreja, não há centro, não há vizinho, não há terapeuta. É da família, é a nossa responsabilidade. Tá, mas e aí? Nós sabemos que a base, quando constrói uma família, é o casal. Mas e se o casal não deu certo? Que vivemos como amigos. Que não deixamos de ser pais. Uma vez pais, nós somos sempre pais. Eu conheço uma família e muito impressionante. A família não deu certo, o casal não deu certo, eles se divorciaram. No entanto, eles moram numa distância não bem perto um do outro, para dar condições ao quê? Para os filhos irem para a escola, pegam um ônibus, então uma semana o filho vai para um lar, na outra semana os 3 filhos vão para o outro lar e levam ainda a cachorrinha. Então, mas o que tem? A criança tem uma estrutura, ela não perdeu o pai e a mãe. Se o casal não deu certo, se tentou, fez de tudo, mas a função de pai e mãe, o filho precisa ter aquele suporte. E lógico, gente, não é falar que cada um vai saber o que é o melhor, mas não é porque eu agora divorciei que eu larguei de ser mãe ou pai. E muitas vezes, né, infelizmente, nós acabamos utilizando o filho como um objeto para podermos fazer o quê? Utilizar um contra o outro, né? Aquela pobre criança, ela está buscando o amor e não ser um objeto disso. Então, vale aí uma análise, né, de como estão as nossas decisões. E aí, mais uma vez, a Joana de Ângeles nos diz que a família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos. Aí eu fui procurar, caldeamento é de fazer tipo um caldo, né? Aí eu fiquei pensando, e pior que é, né? Imagina, sei lá, na família, aí você pega, aí é um que tem uma coisa boa, o outro que numa coisa assim, você, o que você tem para adicionar? E aí você vai juntando, vai nos atritos, vai buscando a coragem, vai buscando a criatividade, a oração. Gente, nós não temos como direcionar, conduzir uma família, ou mesmo nós, se estivermos sozinhos, sem a vigilância e sem oração. Não temos. Nós temos que abrir os nossos corações para conectarmos, porque o amor de Deus, a espiritualidade, ela está lá após para nos auxiliar. Mas nós fechamos a porta e trancamos escondendo a chave, indo por cima. Nós precisamos. E o que é o belo, que ela nos diz que ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. Então, que nós viemos aqui para fazer diferente, para crescer, mesmo diante das dificuldades, encontrar o belo. Então, vai mostrando, né, aqui a questão da família, de ter esse tempo. No entanto, de não nos iludirmos, tá? Que a família vai ser assim o tempo todo. Todo mundo feliz, todo mundo sentado comendo. Vamos ter os atritos. Vamos ter as diferenças. Faz parte do processo. Porque quando nós nos iludimos dessa forma, nós gastamos um tempo só lutando com aquilo, porque eu não queria que fosse desse jeito, mas é desse jeito. É desse jeito. Então, que abramos nossos olhos e o que eu posso fazer a partir disso? O que eu posso oferecer? O que eu estou contribuindo? Ela vai falar aqui mais na frente, mas eu vou falar aqui um pouquinho disso antes. Por exemplo, nós vamos perceber que às vezes alguns filhos, alguns irmãos têm mais afinidade um com os outros. E é válido deixar, gente, que partindo deste ponto da reencarnação, do reencontro de almas, que tá tudo bem nós não amarmos os nossos filhos todos da mesma maneira. Não tem como. Nós não sabemos qual foi a nossa relação.
Por mais que exista o esquecimento, as emoções voltam, elas retornam. E é eu aceitar aquilo, eu olhar, mas com o olhar de hoje, buscando utilizar o conhecimento e o pensamento para direcionar. Então, se eu vejo que um filho tem mais dificuldade com a mãe ou com o pai, eu vou de um jeito amoroso tentar reaproximar aquele filho do pai. Não que eu vou forçar, não que eu vou... Mas sempre tentando fazer o movimento, porque essa ideia é de trazer essas experiências iluminativas, não é de continuar naquela mesma condição. Então, se um irmão tem mais dificuldade com o outro, eu vou buscando dos recursos amorosos, criativos, através da brincadeira, de reaproximá-los, sabe? De coisas assim pequenas, de dar a oportunidade de um dar um cartão para o outro. Tem nenhuma criança? Eu tive essa experiência. E foi a coisa mais bonita de ver entre as minhas filhas que uma tinha uma dificuldade muito grande com a outra. De escrever um cartão. Eu comprei um cartão, que era aniversário da outra, e falei, dá um cartão. E ela escreveu. E ela chegou com o cartão e foi dar para a irmã. Elas se abraçaram. De uma forma que você vê que está reatando os laços, que está desfazendo esses nós da raiva, do ódio. Às vezes não consigamos fazer esses nós transformarem nesses laços de amor ainda nessa vida, mas que possamos aos poucos ir desfazendo. Então, qual está sendo o meu papel? Eu estou tentando reaproximá-los? Eu estou tentando reaproximar um filho, eu estou vendo que um filho eu tenho mais dificuldade, ou o esposo tem... Como é que eu estou fazendo? Então, fica aí a análise a ser feita. Joana de Ângeles também nos traz, deixa eu ver se eu coloquei, é um desse livro, que existe 2 tipos de família. Ela fala família bênção e a família provação. Bom, eu acredito que quase todos nós temos a família provação. Até porque nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Eu não sei daquela família. Cadê a nossa amiga Márcia apresentou? Do Peixotinho. Parece que era uma família benção, assim, né? De os objetivos serem bem parecidos. Não sei como é que era a convivência. Mas vamos ver. Um dia nós vamos ter isso aqui, ó. Família bênção. Reúne os espíritos que se identificam nos ideais do lar, da compreensão dos deveres, na busca do crescimento moral, beneficiando-se pela harmonia frequente e pela harmonia habitual. Ai, é o nosso sonho, né, gente? É bem aquela, né, família feliz. Olha, eu vou falar, demorou um tempo, porque eu tinha aquela imagem da propaganda margarina, né? Como é que é margarina? Todo mundo feliz, sentado na mesa, gente, não é assim. É aqui, ó, família provação. São caracterizados pelos conflitos que se apresentam desde cedo, nas animosidades entre os seus membros, nas disputas alucinadas, nos conflitos contínuos, nas revoltas sem descanso. Quantas mães descrevem, né, que já durante a gestação ela já começa a sentir. Ou às vezes começa a dar problema entre o pai, o bebê nasce, tem uma rejeição, né? Então, são esses espíritos que nós estamos recebendo, e graças a Deus, porque sabe o que acontece? Se eles não tivessem dentro da família, onde nós receberíamos como bebê aquela coisa mais linda, totalmente dependente de nós, e crescendo, e construindo aquele amor, se fosse com alguém lá de fora, nossa, eu rapidinho dava um jeito de não ter nem contato com aquela pessoa. Não vou. A gente não vai. É bem fácil. Ou a gente fica, né? Vai tratar com indiferença, ou vai... Então, coloca dentro do nosso lar, nessa convivência diária, criando elos, aquela fragilidade, aquela dependência. Então, por isso, né, que quando os espíritos quando Kardec pergunta aos espíritos, faz aquele comentário dos animais, eles... rapidinho ficarem independentes, nós precisamos desse período infantil, dessa dependência para criar esses elos. Nós precisamos, porque além do progresso físico, tem esse moral. Aí, Joana de Ângeles, né, nos diz que nem sempre a família é constituída dos espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Então,
aqui vai dando, né, desses tempos de convivência, nós vamos começando a quebrar esses elos, né, não de desafeto. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão boa, que eles nos proporcionam também os espíritos afins, para que possamos dar conta, porque senão ia ficar muito, né? Fica muito pesado. Então, nós vamos ver que nós temos, que com alguns nós damos um pouco mais certo, que dá mais uma equilibrada. E tem uma mensagem, agora eu não lembro porque eu li tanta coisa, mas eu acho que é de Emmanuel, que ele nos diz que às vezes nós nos sentimos assim, como se estivéssemos completamente fora, desconectado com toda a família. Nós não temos... Então ele fala para tomar bastante cuidado para não deixarmos cairmos no desânimo, porque a gente não tem elo, não consegue ter elo com os outros entes, principalmente se for uma família menor, então que os objetivos são diferentes, então que essa questão, né, da vigilância, da oração é essencial. E aí volta, a Kardec pergunta, então, qual que seria para a sociedade o resultado do relaxamento desses laços de família? É a recrudescência do egoísmo, né? Porque dentro do lar é que nós aprendemos a ceder, a não pensar só em nós. Nós aprendemos com os nossos filhos. Essa geração agora está trazendo, assim, uma outra dinâmica de nós olharmos algumas coisas, de verificarmos alguns preconceitos em nós, porque preconceito não é mais do que nada, é a nossa ignorância, que é a falta de conhecimento em alguma coisa, e o nosso egoísmo. Então, nós vamos ter que averiguarmos em nós também o que está acontecendo, o que pode ser maleável para você ter condições, até ter acesso ao jovem. Porque se você só colocar uma barreira, você não vai ter acesso. E sem a convivência, sem o diálogo, não tem como a gente direcioná-los. Então, essa convivência, esses laços vão nos auxiliar. Então, essa história de falar que família é coisa antiga, que família... Não. Pode existir a família moderna agora, né? Que tem blended families, que eles falam. Então, que um casa com o outro e traz outros membros. Mas o objetivo é o mesmo. Ela nos diz que os desafetos graves mergulham nas vestes carnais, a fim de recomeçar a experiência evolutiva nos braços e na ternura dos antigos algozes de suas vítimas desditosas. No livro Nosso Lar, quando André Luiz reencontra com a mãe e descobre o caso do pai, né? Que o pai vivia quando na Terra, ele tinha 2 amantes e lá ele não estava numa zona, né, muito boa, ia reencarnar. Mas a mãe dele, que já era um espírito mais evoluído, iria reencarnar com ele novamente, com o esposo, sendo esposa, para receber essas 2 amantes. Então, é mais ou menos isso. Como filhos, tá? Isso, exatamente. Para receber como os filhos. Então, esses desafetos graves, eles mergulham nas vestes carnais, a fim de recomeçar a experiência evolutiva. Primeiro começa, né? O bebezinho, todo bonitinho. Até quando chega na adolescência, e aí vem toda a eclosão, né? De lembranças, e aqui ela nos traz que a amante desprezada ontem retorna como filha rebelde, atormentada, ensejando ao genitor piedade e misericórdia, a fim de diluir-se o ressentimento. Então, normalmente, que é quando na adolescência, que nós, às vezes até na fase infantil, você começa a perceber algumas tendências, algumas rebeldias, mas normalmente na adolescência que tem essa eclosão, né, que vem, que é por que é importante a gente estar estudando. E aí vem o filho ingrato e grosseiro, é o pai de experiência anterior, espoliado nas suas aspirações,
tendo nova oportunidade de desculpar, caso não disponha de valor moral para perdoar. Então, muitas vezes são esses espíritos, são esses compromissos que nós recebemos nos nossos lares. E nós temos a dádiva da doutrina espírita de nos esclarecer, para nos consolar, para utilizarmos os recursos para fazermos diferente. Para aprendermos um pouquinho a amar mais, um pouquinho a ter mais paciência, um pouquinho mais de piedade, de misericórdia, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Aí eu coloquei até ali um jardim bem bonito, assim, até tentei visualizar ele, né? Um jardim até com shape de coração. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando-se sacrifício. Neste momento em que se sente esses espinheiros de preocupações, nada melhor do que recorrer à prece, pedindo auxílio para que Deus nos mostre qual a minha função, o que mais eu posso fazer aqui. E lembrar, além de tudo, que os nossos filhos, eles também têm um anjo guardião, que nós poderemos pedir auxílio através deles, porque às vezes eles se tornam rebeldes, onde nós não temos condições, nós não temos acesso. Mas antes deles serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Não nos esquecemos disso. Para que nós não entremos no desespero, onde nós não teremos condições nem de auxiliá-los e nem ao grupo familiar, onde nós todos acabamos desestruturando. A luta em família é problema fundamental de redenção do homem na Terra. Então é por isso que é necessária aquela mensagem inicial, né? A coragem. Porque é uma luta, mas ela tem um objetivo de redenção. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando enfrentar com coragem, ou estamos fazendo esse outro movimento de entrar no desespero, da gritaria, como é que nós estamos reagindo? Ninguém despreze, portanto, este campo sagrado de serviço. A família é um campo sagrado de serviço. Enquanto às vezes nós queremos, e que é importante fazermos as coisas lá fora, mas vamos voltar sempre a verificar como está o meu lar. Porque às vezes utilizamos o lá fora como fuga para lidar com as oportunidades. Então, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão, porque às vezes nós vamos ser incompreendidos. E quando nós buscamos estar atentos, nós vamos ver que nós vamos cada vez menos caindo não nas amarras, nas armadilhas. Porque tem coisas que vêm para nos desequilibrar, coisas que não vai, que são desnecessárias naquele momento. O que você sente que a sua emoção está mais, dá um tempo, respira fundo, calma. E aí volta naquilo. Porque elas vão vir. E vão vir várias vezes. Se nós não tivermos atentos, nós vamos cair várias vezes. Embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais consideremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo, né? Deixa pra lá. Ou eu vou demais, eu vou para um extremo ou para o outro, né? Então, nós vamos necessitar, principalmente com a criança, com o jovem, nós vamos precisar de firmeza. Nós vamos precisar colocar limites. Mas temos que buscar esse contato, até de conhecer os nossos limites, para saber dessa destreza de não ir também para o lado ou da violência, porque quando fica cego e aí já perde e vai, ou também de largar. Deixa. Vai descobrir o caminho dele. E olha, gente, no livro da Joana de Ângeles, sobre a adolescência,
O jovem ainda necessita dos pais, necessita de uma religiosidade. Obrigada. Precisam. São sinais. Pensa num trânsito, né? Você tem que saber aonde, na hora que você precisa parar, na hora que o sinal está vermelho. Eles precisam disso. E nós temos que estar ali presente e buscar trazer para eles. Às vezes eles não vão querer, vão falar que não acreditam em Deus, que busque uma força criadora, que existe algo além, sabe? Que eles vão se identificar na medida que eles vão amadurecendo mais, mas que na hora que um amigo estiver oferecendo alguma coisa, ou ele vai ter aquela lembrança, qual caminho? É esse ou aquele? Porque a gente não vai estar do lado deles o tempo todo. Então, é necessário, tá? Não achemos que chegou 7, 8, 9 anos, 10 anos, pronto, acabou. Não é. Não é. Na carta a Timóteo, Paulo escreve dizendo: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, né? De honrar os nossos pais, porque muitas vezes nós desejaríamos ter uma infância de uma tal maneira, eles ofereceram o que eles puderam. Deveremos ser gratos pelo fato de estarmos vivos. Eles poderiam ter nos abortado. Então, ele nos lembra, né, de exercer a piedade, de recompensar, de honrar, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E aí, no livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Como? Isso não quer dizer que a gente não possa estar fazendo algo lá fora para os outros. Não quer dizer isso. Mas eu tenho que estar, é um movimento constante do lá fora e observar como é que eu estou aqui. Até porque dentro da convivência exige muito. Então a gente precisa ter esse tempo para respirar, para se conectar, para fazer bem aos outros também, que é mão dupla, mas nós precisamos. E ele diz assim: bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não coanudam, que não se ligam, não tem como. Então, vem e traz a reflexão. E referente àquela passagem da carta de Paulo, ele nos diz que o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude, né? Não referencia a piedade que chora sem coragem. Então, que eu vou ver a dificuldade, eu vou ficar lá chorando sem a coragem ante os enigmas aflitivos. Mas aquela que conhece as zonas neufrágicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, vou ter a piedade, mas eu não vou ficar nos cantos só chorando sem a coragem. Eu vou buscar essa coragem. Eu vou reconhecer em que pontos na convivência, no lar, aonde que causa um pouco mais de dor, aonde estão mais as dificuldades. E eu vou buscar eliminá-los, mas sempre lembrando que é o tempo de Deus. É uma decisão divina a seu tempo. Não é o nosso tempo, porque aí nisso nós cansamos, nós queremos fazer ao nosso tempo e continuamos e as coisas, e aí nós desistimos, ou nós vamos, né, para o lado da violência, tornamos totalmente revoltados, né, e tudo ao seu tempo, o importante é persistir. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos com a cooperação e carinho, atendendo aos seus desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência, que é a ciência da paz, a compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar das
no mar alto das grandes experiências. Então é naquele espaço, naquele pequeno mar, né, naquela pequena praia estreita, aonde nós vamos praticando. Que nós não vamos conseguir, que nós vamos perder a paciência, mas aí começa o dia. Senhor, me dê força, me dê discernimento, clareza, coragem para os desafios que eu vou enfrentar no dia de hoje. Porque quando nós acordamos e não tentamos nos conectarmos, principalmente quem tem a casa cheia, faz assim, ó. Aí você não tá bem, aí passa por outro, aí vira todo... Então que lembremos disso, de buscar essa paciência, essa compreensão, essa vigilância. Achei lindo isso. Experienciando vivências de reparação, mediante a compaixão e a ternura que propiciam encantamento, renovação e paz. E aí eu trouxe, né, uma imagem de várias formas. Esse tempo que nós estamos tirando para ter em família. Porque isso vão criando memórias, os laços vão se estreitando, vão trazendo a família junto, tirar um tempo para fazer uma comida, ao ir ao parque, a sentar, só sentar e conversar. Reunião em família. E sempre o evangelho. O evangelho no lar. Tirar um tempo com os filhos, com a família, com o esposo. Se não quiser o esposo, a gente faz sozinha, dá um jeito. Mas a gente ter esse tempo. Porque Jesus bate a nossa porta. E nós aqui iremos abrir. E o evangelho no lar, este momento, abre as portas para recebermos o refrigério necessário para continuarmos. E desejo a todos muita paz, para que um dia nós possamos viver realmente nessa família universal, que é o propósito da nossa caminhada, que vai durar muitas encarnações, mas que continuemos persistente. Muita paz, meus irmãos.